que têm sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça. Bem-aventurados são aqueles que caluniados, perseguidos, injuriados, oprimidos por causa do meu nome. Grande é o vosso galardão. Afiançou Jesus. E Estevão tinha todas essas características das bem-aventuranças. Pobre de espírito, porque naquela hora em que seu pai, após voltar do mercado ferido, narra o Espírito Emmanuel no livro Paulo Estevão, que a barba do pai, a moda judeu, estava toda vermelha de sangue, e ele reclamava, porque quando passava perto dos soldados, ele cumprimentou os soldados, ó nobres soldados de César, e eles olham para aquele velho e lhe dizem: quem és tu, miserável judeu, para levar a palavra aos soldados romanos? E apanhou. Quando voltava para casa, ele viu um grupo de soldados, ele desviou do caminho e não cumprimentou para não apanhar, apanhou muito mais. E chegou em casa com raiva e narrou para Estevão e para Abigail, ele que havia separado pela desencarnação da esposa, que havia perdido as suas terras. Ele então, para vingar, colocou fogo nas propriedades de um grande líder, Licínio. E quando Estevão viu aquelas propriedades pegando fogo, ele foi apagar, ajudar. E os escravos olhavam para ele cismado. E quando ficaram sabendo, acusaram a família de Gesiel, ou Estevão mais tarde. E ele, quando o pai recebe o intimato, 3 dias deveriam abandonar a residência, sem norte, sem leste, sem saber para onde ir. E ele abraça o pai e disse: coragem, meu pai, tenha coragem. E ele sentia o testemunho, e então ele pede a Abigail para abrir as escrituras sagradas, e ela abre no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada nos faltará. Ela cantava com aquela voz belíssima, que lá no céu Jesus ouvia, que os anjos do Senhor emitiam vibrações de paz e harmonia para aquela família, até serem presos, o pai morto e ela separada de Gesiel. Mas quando Saulo convocou Gesiel e Estevão para ir ao Sinédrio, Paulo não aguentou. A lei não suporta o amor, porque o amor está sobre a lei. O amor respeita a lei, mas o amor ama a lei, sem deixar de ser amor. E quando Paulo pede a ele para abjurar-se, pede a ele para negar Jesus, ele disse: não posso.
Porque tu não conheces, Paulo, Jesus. E Paulo manda apedrejá-lo. Ô Saulo. E naquela hora do testemunho, quando o jovem Gesiel, vestido à moda cristã, ou como um cristão, estava atado no poste, na ala das penitências, da lapidação, os principais doutores da lei pegavam as pedras e atiravam naquele jovem, e ele em silêncio, até que uma pedra acertou-lhe a fronte. Ele tonteou-se, ele sentia que estava desfalecendo. Então ele teve a visão psíquica aberta, ele via o mundo espiritual, ele via Jesus, e Paulo sentado, e Paulo fitava, já com remorso, mas aquele homem da lei não poderia deixar mostrar fraquezas, e de repente Jesus olha para Estevão e Gesiel com um olhar, e olha para Saulo, ele fala: Senhor, não lhe imputes este pecado, porque ele não te conhece. Eu te imploro, Senhor, bem-aventurados misericordiosos, que receberão misericórdia. E ele foi apedrejado, e sua irmã Abigail, que havia procurado por várias terras, pedindo o próprio Saulo que buscasse o seu irmão Gesiel, e ela não queria ir naquele espetáculo de dor e de aflições. Quando ela chega no final, ela vê aquele homem seminu, apedrejado, esquálido, sofrido. Ela grita: Saulo, Saulo. É Gesiel, o meu irmão Saulo. É Gesiel. E Saulo, no desespero, desce as escadarias correndo, pede para tirá-lo, leva-o até uma sala, e ali estava Gesiel, abraçado com Abigail. A irmã chorava de dor e de aflição. Saulo, desesperado, dizia: esse Jesus de Nazaré me persegue. O que quer esse Jesus de Nazaré? Em todos os lugares eu encontro com este Jesus de Nazaré. O que quer este homem de mim? E Paulo olha: ô Saulo. E Gesiel diz: tu és um homem bom. No dia que conheceres Jesus, nunca mais será o mesmo. Tu és o vaso escolhido por Deus desde ontem, Saulo. E Saulo ficou perturbado, Saulo ficou revoltado, e Abigail foi para casa, sofrida. Narra as tradições que o orgulho farisaico, porque Saulo seria mais tarde o sucessor de Gamaliel, um homem nobre, um homem justo. Ele seria o futuro do Sinédrio, com seu verbo eloquente, com a sua didática, um dos maiores conhecedores da lei. Mas não conhecia Jesus, não compreendia Jesus. E ele olha para a mulher amada e diz:
Abigail, não é possível casarmos. Como eu posso casar contigo? Esse Jesus novamente entrou no nosso caminho e abandonou aquela mulher. Imaginemos, senhores e senhoritas mulheres, que estavam acostumados nos pomares, debaixo das roseiras, das tamareiras, das laranjeiras, com as mãos dadas ao amor de vossas vidas, que prometia casar e ser feliz, que fazia juras de amor, de felicidade e fidelidade, e interrompe por causa das tradições. E ela adoece profundamente, ela deprime, ela teve uma depressão profunda, e chorava, não alimentava, não saía, só lembrava de Paulo, de Gesiel, até que um dia Saulo, cansado, ficara sabendo e foi até encontro de Abigail, mas já era tarde. A morte, mensageira da vida, visitava aquela nobre mulher. E ela falava com Paulo que ele era o amor da vida dela até a desencarnação. E tomado pelo ódio a Jesus, porque ela falava a ele que Ananias, um bom velhinho, havia lhe falado de Jesus, do mesmo Jesus de Gesiel, que ele aprendeu a amar, que ele aprendeu a servir, e que Jesus confortou-lhe a alma na ausência do homem querido.